lei é lei. Sim, a gente concorda, lei é lei, né? Mas como é que você vai expressar isso, entende? A forma com que você vai passar isso. Porque, assim, um princípio básico da comunicação não é o que eu estou falando, simplesmente, mas é como o outro está recebendo. Então, se eu digo lei e o outro está recebendo obrigação, não é sobre isso. Jesus veio nos ensinar exatamente sobre isso, né? Então, eu acho que na hora que você estava falando aí a respeito de ao invés de usar a da palavra lei, adaptação do material, né? sim, a gente não deixou de dizer, né, lei continua sendo lei e vai ser lei. Mas mesmo assim, Gênesis 47, 26, diz assim: E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Então, por exemplo, nessa palavra lei aqui que é usada, no original é choque, que fala estatuto, ordenança, limite, algo prescrito, também obrigação ou uma tarefa prescrita. Então, há vários sentidos, né, para uma mesma palavra. Então, quando a gente diz lei é lei, a gente não deixou de ser lei, né? As leis de Deus são as leis de Deus. Mas a gente pode apresentar para eles como um princípio, né, como algo, vamos dizer assim, deixa eu ver uma outra melhor palavra aqui, como um estatuto, como algo, um limite estabelecido pelo Senhor, né, por exemplo. Então, só para não Sim, é isso passar aí. e parecer que a gente ignorou a Não, de situação. maneira nenhuma. E, inclusive, Rafael, é importante entender o seguinte também, né? O princípio, à luz das escrituras, aquilo que é princípio, é algo que deve ser seguido, né? Ele não é opcional. Então, quando eu tenho um princípio de algo que eu devo fazer na minha caminhada com Deus, se eu não cumprir o princípio, eu vou sofrer algumas consequências por estar em desobediência a ele. Então, é um pouco essa perspicácia de encontrar sinônimos para comunicar. Dizer a mesma coisa, mas com uma palavra que tem impacto diferente. Eu gosto muito de uma contextualização que a gente sempre discute, especialmente em aulas de missiologia. Por exemplo, não adianta eu chegar um povo, sei lá, uma tribo, por exemplo, na região do Saara, da África, e falar: olha, se tu entregares a tua vida para Jesus, ele vai fazer o teu coração puro, limpo, mais branco do que a neve. O camarada nunca viu neve. Qual é a relação brancura e neve? Aí, para ele é algo inexistente, algo distante. E aí, isso que eu quero dizer, que Jesus vai perdoar os pecados dele, purificando, limpando o coração dele, fica ineficaz. Então, eu posso dizer: olha, ele vai te fazer mais branco do que o pelo da ovelha. Aí eu vou dizer: mas talvez o pelo da ovelha não seja tão branco quanto a neve. Sim, mas para Que aquele aquela povo, nuvem. é só um exemplo, né? Ou uma nuvem, mais branco do que a nuvem, não importa. Mas a questão é a referência que aquilo tem para aquele povo, né? Então, a mensagem não é alterada e não deve, de maneira nenhuma, ser mudada, né? Nem diluída. E nem exatamente. Nem sequer Agora, diluída. sinônimos, referências que nós vamos comunicar precisam desse aparato, né? Dessa base sólida para aquela cultura, sólida nas escrituras, obviamente. Na tradução das escrituras já aconteceu isso para a nossa realidade. Né? Uhum, Muita coisa foi traduzida para que a gente entendesse o contexto a ser abordado ali, e não simplesmente literal. Né? uhum, Então temos muitas diferentes traduções por isso, né? Porque é exatamente, uma exatamente. forma diferente de passar aquela situação para um povo, para um outro tempo, né? E pronto, enfim.